Olá, eu sou Gabriela Duff e hoje começa nesse canal... Não, no canal do vizinho. Olá, eu sou Gabriela Duff e hoje começa a série sobre o clã mais batuta e supimpa da Escócia, os MacDuff. And if you are from Scotland or Ireland, this content might interest you, so you can activate English subtitles at any time. Thank you for watching. Pra quem não sabe, meu bisavô Arthur Patrick Duff era escocês e eu sempre fui fascinada pela história da Escócia. Então essa série vai abordar as lendas que permeiam as origens dos MacDuffs e também de todos os outros clãs, e vai até mais ou menos o começo da Idade Moderna, falando sobre lugares e pessoas que foram importantes para a história do clã. Mas vamos começar com uma brincadeira, analisar o Rei Guerreiro, esse longa que foi lançado ano passado e cujo personagem principal é o Rei Alpin Mac Ecdac, rei de Dalriata e primeiro membro da genealogia Duff. Eu fiquei super emocionada, louca para assistir, corri pro YouTube para ver se tinha, tem o filme, ele tá dublado inclusive, e realmente ele tem tudo a ver com esse canal. Porque ele é tosco. Ele é muito tosco. Eu gostei mais de assistir Sharknado do que eu gostei de ver esse filme. Eu tive que assistir muitas e muitas vezes. Se você ainda tem interesse em assistir, tem aqui no YouTube, mas assista antes de assistir a esse vídeo aqui, porque eu vou revelar spoilers. Tô fazendo esse vídeo na humildade, porque eu sei muito bem que tem diversos canais aí especializados no YouTube fazendo isso há bastante tempo, por exemplo o Super 8, que eu adoro, mas eu espero que vocês gostem. E o filme já começa com um erro de dublagem. Em 790 a.C., a Escócia estava dividida em dois reinos rivais. Em 790 a.C., Idade do Ferro, os faraós ainda governavam, bem longe do começo da Idade Média, na qual o filme é retratado. Errou! É claro que um filme sobre a Escócia medieval já começa com confusão e massacre. Acontece que o rei dos Pictos fez um acordo com o rei de Dalriata para que os filhos dele se casassem. Só que em vez de casamento, teve assassinato. Você lembra disso de algum lugar? Mas 2 sobreviveram. O rei de Dalriata morre, mas os herdeiros sobrevivem e ficam todo esse tempo vagando ali pelaquela parte da Escócia. Então, num vilarejo não muito longe de lá, uma garotinha é sequestrada pelo povo das sombras. A mãe fica desesperada. Mas olha só a reação do pai. Eu temo que não há nada que possamos fazer. Ah, sua filha sumiu. Tá, beleza. Mais um dia na vida da Escócia medieval. Alpin então tira o broche do sovaco e entrega para o irmão e diz que caso ele morra, o irmão que tem o direito de governar, então ele pede para que ele guarde aquele broche com todo cuidado. Agora me diz uma coisa, uma pessoa te fala... Lembra que eu disse que quando você chegasse no seu 10º ano eu te mostraria uma coisa? E tira essa coisa do sovaco e te entrega. Você pega, mas briga... O sacerdote vê a tatuagem de Alpin e manda parar a confusão. E repare que essa cena é aquela clássica na qual o herói está em desvantagem numérica, só que vai um por um lutar com ele, não vai todo mundo pra cima. E daí, obviamente, ele consegue lidar com todo mundo. O sacerdote leva Alpin e o seu irmãozinho pra dentro da tenda dele e conta que essa floresta é assombrada por forças sombrias e que as crianças do vilarejo estão sumindo uma por uma, e Alpin culpa os Pictos. Mas então o sacerdote leva Alpin e o irmãozinho dele pra fora do vilarejo, ali perto da floresta, e mostra uma arte que ele fez retratando o rei Conall, um rei que 200 anos antes de Alpin aprisionou um terrível feiticeiro e selou a porta com o símbolo de Dalriata. Alpin faz cara de quem comeu e não gostou, mas o sacerdote continua. Ele foi capaz de aprisionar esse feiticeiro mesmo tendo sido morto, porque ele tinha a capacidade de ressuscitar e usar o poder do rei. Se você estava consciente durante os anos 80, vai certamente lembrar disso aqui. Dois mil anos depois. Eles
Eles voltam pro vilarejo achando que estão seguros, mas dessa vez quem some é o irmão de Alpin. E ele quer entrar na floresta para ir atrás dos responsáveis, que ele tem certeza que são os Pictos. Mas antes ele tenta recrutar o povo do vilarejo. O rapazinho corajoso ali desmaia, os outros fingem que não estão escutando, que o celular tocou, e no fim somente o sacerdote concorda em ir com Alpin para dentro da floresta. Os Pictos aparecem, capturam os sacerdotes e começam a discutir se o matam ou não. Como esse é um filme baixa renda, eu tenho certeza que eles não tiveram as 100 mil libras que o filme Cleópatra teve à disposição para figurino. Repare na roupa dos Pictos. Eu tenho certeza que isso aí é uma camiseta reaproveitada e uma calça jeans detonada, olha só. Eles desbotaram a calça jeans, rasgaram e usaram de fantasia de Picto. Miraram nos Pictos, acertaram no grunge. Então eles levam o sacerdote embora, resolvem não matá-lo, e Alpin os persegue. E daí ele vê quem? A ex-noiva. Oi, sumida! Então essa garota propaganda do Vanish aparece e leva o irmãozinho do Alpin. Percebe-se que ela não é humana, pois ela está vestindo uma túnica branca impecável no meio da floresta, enquanto os outros personagens estão ou imundos, ou machucados, ou os dois o tempo todo. Alpin derruba os guardas Pictos super competentes que sabem muito bem tanto vigiar quanto manter uma pessoa presa. Você, como se soltou? Então o sacerdote pergunta onde ele vai e ele fala: Vou matar a minha noiva. mais um dia na vida na Escócia medieval. E o melhor de tudo é a reação do sacerdote. Mas se isso tivesse acontecido, eu não estaria aqui para contar essa história. Ao contrário dos guardas, a princesa Picta, sim, essa não dorme. Então, depois de dizer que vai matar a noiva e colocar uma faca no pescoço dela, Alpin faz todo um discurso sobre paz. A princesa Picta então admite o erro, mais porrada enquanto os outros só olham. Com frio, o menino vai tirar a casca de uma árvore com o broche para fazer uma fogueira e a Vanish vê tanto o broche quanto a tatuagem dele. Agora me diz uma coisa, uma criança tatuada, quando ele crescer, essa tatuagem vai estar no cóccix. Esse broche, ele é algo vendido lá na Escócia até hoje, tem um para cada clã. A feiticeira pega o broche e se revela, enquanto criaturas aparecem de... óculos escuros? Pois é, essa é a maquiagem dos seres das sombras nesse filme. Então a princesa Picta conta para Alpin que o pai dela libertou o feiticeiro quando atacou o forte de Dalriata e que no processo ele também morreu. E ainda por cima pede que Alpin a mate para fazer justiça, mas ele se recusa e só pede uma coisa. E o meu druida? Quer dizer, druida naquela época era bichinho de estimação. E não é nem druida porque o sacerdote ali é católico. Ela ainda diz que para ele resgatar o irmãozinho, ela vai ensiná-lo a lutar contra esse povo das sombras, porque a luta deles é muito específica, afinal lutar de óculos escuros é diferente. Acreditando que Alpin tá morto, a Vanish leva o menino ali pro esconderijo dela, pega um pouco do sangue dele, faz ali um ritual onde ela bebe aquela pinha colada e coloca o pé com aquele sapato moderno na pedra para que ela seja a nova rainha de Dalriata. Mas aí, o que acontece? Acho que não funcionou. Nada! E ela fica uma arara com o menino. Então, nessa altura do filme, mais um erro da dublagem. Fazem 5 anos que eu estive lá. Olha, meu português não é perfeito, mas fazem 5 anos doeu. Pra quem não sabe, fazer quando exprime tempo não tem sujeito e se mantém na terceira pessoa do singular. Desculpa o desabafo. Mais luta. Então o grupo, metade Picto, metade de Dalriata, vê a Vanish fabricar mais um dos Matrix, se utilizando... não sei, deve ser a alma do menino saindo pra criar uma criatura dessas. E depois eles vão lá e vão checar a pulsação do menino pra ver se ele tá vivo. Olha que necessário! Mais luta, o sacerdote é mortalmente ferido, mais luta. Alpin acorda num cativeiro, vê seu broche e a Vanish aparece pro ritual. Ele diz que jamais vai conceder a ela o direito de reinar, mesmo que seja morto por uma bruxa, mas daí ela ameaça o irmãozinho dele e ele acaba cedendo. Mas antes que ela concluísse o ritual, Alpin reage e mata os Matrix e invoca o clipe da Bonnie Tyler, o poder do rei. Alpin with Lasers escapa e prepara todos para um ataque de Vanish. Vanish literalmente some e reaparece do lado de fora do vilarejo fantasiada de árvore. Invoca um exército de criaturas da sombra Matrix e covardemente cria um escudo mágico ao redor de si. Ela pode atacar todo mundo, mas ninguém pode atacá-la. E é dessa forma que ela mata o miguxo da princesa Picta, que fica com sangue nos olhos, e parte para cima dela sendo mortalmente ferida. A Vanish, então insatisfeita, acaba matando o Alpin. Mas ele tem o poder do rei. E no fim das contas, Vanish fica morrendo de medo porque Alpin a manda
para dentro da árvore e a aprisiona para todo sempre. A princesa Picta se recupera e enterra o seu BFF. A balada rola solta no vilarejo. E até que eles estão mais tempinhos. Todo mundo acorda no dia seguinte de ressaca e Alpin e a princesa Picta retornam para o forte de Dalriata e vivem felizes até 834, quando Alpin é morto justo pelos Pictos. E o resto dessa história, mesmo que aconteceu antes dela, você vai descobrir nos próximos episódios dessa série. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, I need you more tonight, and I need you more than ever.